Olha, impressionante como que o sistema, ainda que ele esteja preparado para todas essas ardilosidades, né? Por serem ardilosos, por serem sagazes, eles sempre deixam escapar o seu ponto fraco. E o que eu vou colocar para você aqui agora é inacreditável. O Deltan Dallagnol teve assim um start e ele conseguiu perceber exatamente o momento em que a jornalista da Globo News revelou e deixou vazar o maior medo da Suprema Corte. Porque é que eles estão agindo desta forma contra nós aqui no Brasil. Você vai dar o seu like, você vai comentar e compartilhar com muita responsabilidade, porque o Supremo Tribunal Federal adverte: comentários antidemocráticos é crime e pode dar cadeia. Então, diretamente da Brazuela para o mundo, eu sou o jornalista Rodrigo Alvarenga. É 1 minuto desse recado incrível e eu volto com o que o Deltan Dallagnol acaba de denunciar. Essa matéria saiu agorinha há pouco e é fresquinha para você, você não vai acreditar. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Que oportunidade incrível! Já imaginou você fazendo entre 150 e 950 reais por dia através do aplicativo oculto, que deixa de ser oculto se você correr agora aqui no link da descrição e garantir essa sua oportunidade? Testa o aplicativo. Esta é a recomendação. Teste o aplicativo e você vai ver o quanto ele é incrível. Por exemplo... Eu não estava acreditando. Antes eu já caí em muitos golpes. E olha, eu decidi arriscar. E em menos de 1 mês com profissão lucrativa, eu consegui fazer mais de R$4.200 apenas usando o celular e fazendo aquelas tarefinhas no aplicativo. Coisa que eu fiz assim no meu tempo livre, sabe? E agora eu quero me dedicar 100% ao aplicativo e fazer em dobro todos os meses. Ou seja, primeiro ela testou, deu certo, já fez uma grana, fez um dinheiro ali muito além do que muita CLT nesse país paga, mas muito além, e agora sim ela entendeu o que deu certo para ela, ela vai dedicar mais tempo e com certeza daqui a pouco está com sua independência financeira. É assim que você pode fazer. Link na descrição para você testar o aplicativo, vai testando tuas habilidades, quando você perceber que dá, com certeza você estará fazendo disso tua fonte primária de renda e tua liberdade financeira finalmente chegou. Link na descrição. Testa o aplicativo aí. Povo da Brazuela, dê o seu like, comenta e compartilha com responsabilidade. Não ataquem, por favor, os ministros do Supremo, Lula e o PT, tá? Se você puder, coloque só elogios aqui para eles nos comentários. Elogie, por favor, para que a gente não seja derrubado, para que esse vídeo não seja tirado do ar. Deltan Dallagnol vai falar. Jornalista da Globo News revela ao vivo o maior medo do Supremo Tribunal Federal, dizendo que eles estão ressabiados. Meu muito bom dia para você nessa sexta-feira e que Deus abençoe você, a sua família, o nosso Brasil, porque nós vamos precisar muito da proteção de Deus nesse momento sombrio que estamos vivendo. Que foi agravado agora que o STF finalmente instalou o seu regime de censura no Brasil. A derrubada de conteúdos legítimos das redes sociais pode e vai começar a qualquer momento e as vozes de milhões de brasileiros vão ser caladas com toda a certeza. Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar 2 coisas. Primeiro, eu quero te mostrar um vídeo do ministro Dias Toffoli chorando, emocionado, ao instalar censura no Brasil. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você um outro vídeo que explica o primeiro, que é de uma jornalista da Globo News revelando ao vivo qual é o maior medo do STF. Então fica aqui comigo que tudo vai fazer sentido para você.
Bora direto ao primeiro ponto, então, com esse vídeo aqui do Toffoli, do momento exato em que o ministro proclama o resultado do voto que responsabiliza as plataformas e redes sociais por conteúdos postados por usuários e que assim instala a censura privada a partir dessa ordem do STF aqui no Brasil. Acompanhe comigo. E muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Só para fazer um registro. Ele tá chorando, tadinho. A meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui, ouvindo um por um e construindo todos os consensos possíveis e com a boa vontade de as pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais e com os 10 dedos digitados ali rapidamente. Obrigado, senhor presidente, me deu a oportunidade de resgatar o fôlego, mas é porque é de coração que eu falo isso. Gente, que coisa mais absurda. Até meu celular começou a reclamar aqui, porque ele tá tratando como se fosse um momento de um grande avanço no país, emocionado, algo que é um imenso retrocesso, como foi retratado em votos do próprio Supremo Tribunal Federal, que disseram: vai ser instalada a censura privada no Brasil, o conteúdo vai ser derrubado. Tem estudos da Universidade de Vanderbilt dos Estados Unidos que mostram que onde foi instalado isso que eles decidiram aqui, redes sociais passaram a tirar em massa conteúdos e analisar esses conteúdos, 89% até 98% eram legítimos. Então, Toffoli, nós sabemos que é do seu coração. Afinal, você é o homem que criou o inquérito das fake news, não é? Você foi o responsável por criar o maior monstro jurídico-político da história do Brasil, que foi usado para mandar parar as investigações que existiam contra os ministros e as suas famílias. Um inquérito para proteger você e seus colegas. Você é responsável por dar poderes ditatoriais a um homem como Alexandre de Moraes, que já provou não ter a responsabilidade e o equilíbrio necessários para empunhar a caneta e vestir a toga. Um homem que abusou dos seus poderes nas oportunidades que teve. Você foi responsável ainda, Toffoli, por destruir a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. E pode ser o responsável agora por enterrar o escândalo do INSS, que estranhamente foi parar aí nas suas mãos. Nada mais natural que fosse você a proclamar o resultado desse julgamento diabólico que vai sufocar as nossas vozes. Lágrimas de crocodilo. E não é a primeira vez que faz isso, que dissimula o mal que está causando com uma emoção. Deem uma olhadinha aqui nisso aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Toffoli diz que anulou atos da Lava Jato com muita tristeza. Só pode ser deboche. Olha, se você que tá aqui comigo também ficou indignado, enojado aí com essas lágrimas de crocodilo do Dias Toffoli, senta o dedo no like com força para mais gente e sentir essa indignação, se indignar, para nossa indignação se espalhar, e vem aqui comigo para o segundo ponto, que eu vou mostrar para você por que o Toffoli e os outros ministros se emocionaram tanto, de verdade, com a instalação da censura no Brasil. Dá uma olhadinha aqui nesse comentário da Natuza Neri, nesse vídeo aqui na Globo News. Acompanhe comigo. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de impeachar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Aí. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam para um lado ou que pensam de uma forma saiam, e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros, para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Algo que o Hugo Chávez fez. Veja que ela teve coragem de falar. E o Hugo Chávez é o pai
da ditadura venezuelana. Por isso nós estamos aqui venezuelados, né? O Brasil da Venezuela. Não vem com esse papo que você está num país livre, democrático, porque você não está. Não está. Nós já estamos debaixo da lei da censura e eu não sei até quando esse vídeo, por exemplo, ele vai permanecer no ar. Eu não faço a mínima ideia como é que vai ficar a partir de agora para todos nós que comentamos política aqui. Eu não sei, gente. Por quê? Porque o Nicolás Maduro exportou para o Brasil, o Lula foi lá pegar a ideia dele e implantou no Brasil exatamente o regime chavista, que inclusive condenou uma menina de 25 anos de idade a 10 anos de cadeia porque criticou o governo. Criticou, ela não xingou, ela não atacou, ela não tacou pedra, ela não deu um tiro, não, ela só criticou. Então é o que nós estamos vivendo. E a própria Natuzaneri, ela narra, e eles narram isso com uma tranquilidade, ela narra ali um modus operandi do Brasil de que o presidente que tem ministro do Supremo Tribunal Federal à vontade, né? Não é bem o termo à vontade, mas que tem maioria de ministros indicados na corte, ele governa do jeito que ele quiser. Ele governa a maneira que ele quiser. Por isso, do medo dos ministros do Supremo, primeiro, em serem empichados e segundo, em serem aposentados mais cedo e terceiro, essa outra fala dela, que essa eu não sabia, aumentar os componentes do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, tem 11. O Bolsonaro, por exemplo, se ele ganhar na próxima eleição, ele indica mais 3, para ele ser maioria no Supremo. Aí o Lula ganha, ele tira 3 e coloca mais 3 dele. Então, assim, esse país é uma piada. Nós não temos segurança jurídica. O Brasil, ele muda conforme o presidente. Ele não é um país que os presidentes vão dando continuidade, sequência em um plano de melhoramento do Brasil, de crescimento da nação. Pelo contrário, ele é tomado por uma ideologia. E o pior, o Brasil deixou crescer um monstro chamado esquerdismo compulsório. Esse esquerdismo, essa esquerdopatia que hoje, né, governa o Brasil, por exemplo, me faz sentir na Venezuela. Eu, por exemplo, imagina se eu estou fazendo aqui uma live, se eu estou gravando o vídeo, se eu vou postar o vídeo e eu estou na Venezuela, por exemplo. Né? O que aconteceria? Certamente bateria um carro aqui na minha porta, me levaria preso, prenderia meu equipamento, eu seria julgado num processo recordes, meus advogados não teriam acesso à defesa e à acusação, porque sempre o tribunal teria na carta na manga algo ali, né, um zap ali para poder surpreender a minha defesa. Eu já estaria condenado, né? Pela narrativa deles, eu já estaria condenado. E assim eu iria preso. E não é 1 ano, 2 anos, é 10, 11, 12, 20. Quer dizer, eles se livrariam de mim. Né? Qual que é o próximo passo da ditadura venezuelana agora? Começar a mandar homens e pôr um capuz na cabeça de um opositor, levar num mato e sumir com a pessoa? Esse é o próximo passo? Aliás, parece que isso existe lá na Venezuela, só que ninguém fala nada, né? Diga-se de passagem. Então aqui no Brasil já tá assim. Eles já deram o primeiro passo. E não precisa mais do que isso para eu me sentir na Venezuela, não. Eu não vou esperar parar um carro preto na porta da minha casa, um carro do governo, e sumir comigo para eu não pensar que eu já não estou na Venezuela. O simples fato de eu ter que pensar no que eu vou falar, porque eu posso ser preso por um ministro do Supremo, porque eu posso ter o meu conteúdo derrubado das redes sociais, porque o Lula não gostou, porque o Lindenberg Farias não gostou, porque o Haddad não gostou, eu já me sinto na Brazuela. Só não vou falar que aqui é Venezuela purinha, porque o Brasil é muito mais bonito, né, gente? Eles não têm as praias que a gente tem, eles não têm as belezas naturais que a gente tem, a riqueza que a gente tem, mineral que a gente tem, não tem esse povo lindo. Apesar do povo lá ser muito bonito, não estou dizendo que é feio, mas Brasil é Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo, na minha opinião, é o Brasil. Conheço outros países do mundo, conheço os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, mas o Brasil é o Brasil. Porém, nós estamos aqui vivendo um regime
né, de Brazuela. Fomos brazuelados, essa é que é a grande verdade, e estão querendo colocar uma mordaça na boca do povo brasileiro. É ou não é, Deltan? Conseguiu ligar as duas coisas aí, gente? Tá aí, ó. Para derrotar o bolsonarismo, não bastava só condenar o Bolsonaro e os seus aliados naquela farsa jurídica da ação do golpe, não. O Supremo tinha também que censurar as redes sociais, porque o grande objetivo, no fim das contas, não é apenas prender o Bolsonaro. O grande objetivo é salvar a própria pele. Assim como foi no inquérito das fake news usado para salvar a pele dos ministros contra os quais existiam investigações, inclusive contra suas famílias. Então, assim como foi no inquérito das fake news, assim é agora. O grande objetivo é evitar que o maior medo dos ministros, um processo de impeachment, possa acontecer a partir de 2027, se a direita conseguir a maioria no Senado. E tem jeito melhor de impedir isso do que cortar a arma mais poderosa que a direita tem, que são as redes sociais? Escuta Tem aí. jeito melhor de inibir a direita de conseguir o seu objetivo de alcançar uma maioria no Senado do que derrubar a nossa voz nas redes sociais? Justamente o único campo em que a direita domina, que nada de braçada. Porque lembre, a esquerda tem todo o resto, gente. A esquerda tem a mídia, tem a cultura, tem os artistas, as universidades, a academia. Tá tudo dominado pela esquerda. Comprado, né? Existe aí uma hegemonia da esquerda para Gramsci nenhum botar defeito aqui no Brasil. A única coisa que a direita tinha eram as redes sociais. Isso acabou de ser tirado de nós com uma canetada suprema, porque eles morrem de medo de sofrerem um processo de impeachment. Porque cada um ali sabe o que fez no verão passado, sabe dos abusos em série do Supremo. E aí eu te pergunto, você vai deixar isso acontecer? Você entendeu então? Olha só, primeiro eles emocionados, e tem uma razão verdadeira para eles estarem emocionados e felizes com esse voto, que é o quê? Eles estão censurando as redes sociais e dificultando a direita de alcançar seu objetivo de conseguir uma maioria no Senado e, por consequência, impeachar ministros do Supremo. Eles estão na estratégia, basicamente e pragmaticamente, barrando ou dificultando o processo de impeachment lá na frente. Tem que ficar muito emocionado mesmo, né? Olha, gente, você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar eles ganharem? Eu não vou deixar. Eu também não. Enquanto tiver um caixote para eu subir e eu poder falar, nós vamos falar. Se a gente não falar nas redes sociais, nós vamos para as ruas. Se não poder falar nas ruas, nós vamos falar nas nossas comunidades, nos nossos bairros, vamos falar com as pessoas. Uma coisa eu vou dizer para você, esse país não suporta ser venezuelado. Nós não suportaremos, né, esse regime que quer cortar as nossas asas para que a gente não voe, querem nos trancar numa gaiola para que a gente não voe, não é verdade? E nós somos um país que nasceu para voar, é ou não é verdade? Quem precisa de alpiste na gaiola, quem precisa de aguinha na gaiola, quem precisa de tratador é passarinho preso. Pássaro preso, ele é dependente de um tratador. Ele tem que ter alguém para limpar a gaiola, tem que ter alguém para dar alpiste, tem alguém para colocar água, tem alguém para pôr no sol, para tirar do sol, não é verdade? Esse é quem está preso. O brasileiro, o povo desse país não é passarinho preso na gaiola. Essa nação é uma nação que nasceu para ser livre, aonde esse povo produz, aonde esse povo prospera trabalhando, aonde esse povo mostra sempre para o mundo o quanto ele é poderoso, que por mais que roubem, por mais que destruam, por mais que sejam corruptos, por mais que limpem os cofres dessa nação, a resiliência do povo brasileiro é algo incrível. É ou não é? Mas nós não queremos alpiste na gaiola. Aliás, nem gaiola nós queremos. Então não precisa dar assistencialismo. Esse país não precisa de assistencialismo, esse país não precisa dessas políticas de pobre e rico, porque o pobre e o rico não precisa, nós e eles, né? O preto com branco, não precisa disso. O país ele é livre, cada qual sabe quem é, para que nasceu, para o que foi chamado, para o que fazer. E ao invés de dar bolsa, né, para poder incentivar as pessoas, socorram o mais necessitado. Isso aí eu sou extremamente a favor de socorrer quem é o mais necessitado, mas isso deveria partir do princípio do povo para o povo mesmo.
O povo, você notifica, ó, tem uma família aqui que está precisando, tal, assistência social com recursos do povo, do bolso do trabalhador, ajuda aquele povo. Mas ajuda de que forma? Uma empresa, ela entra com emprego, a escola entra cuidando dos filhos, a assistência social paga pelo governo, ela vai poder promover uma assistência, uma ajuda psicológica, vai encaminhar para o mercado de trabalho aquele pai, aquele filho que já está na idade de trabalhar, aquela criança fora da escola. Seria isso. E o assistencialismo tinha que ser isso. É o socorro de emergência para quem precisa. Isso é maravilhoso, isso é de Deus, isso é digno, isso é amor do ser humano cuidar um do outro. Agora, esse papinho de fazer com que as pessoas fiquem dependentes do alpiste, meu amigo, você pode ter certeza que essas pessoas que estão, ó, há anos e anos e anos comendo alpiste na mão de governo são pessoas que tiveram suas asas cortadas, estão dentro de uma gaiola ideológica e são pessoas que vão permanecer na miséria para o resto da vida. Ou seja, não há amor e não há esperança nesse tipo de política ideológica. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui do nosso Expresso Notícia Nacional e diretamente, né, da nossa Brazuela. Comente com moderação. STF informa. Comente, mas sem cometer crime. Atos antidemocráticos podem te levar para a cadeia. Shalom.